Olá, muito boa tarde. No próximo sábado, o Papa Francisco vai dotar a Igreja com 15 novos cardeais. Entre eles, o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Perceber o novo rosto do Colégio Cardinalício e também o perfil de Igreja que podemos vislumbrar neste pontificado é o que vamos refletir nos próximos minutos. Connosco, os jornalistas Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da Agência Eclésia, e Manuel Vilas Boas, especialista em assuntos religiosos na TSF. Muito boa tarde, obrigado a ambos por estarem aqui no programa Eclésia. Manuel Vilas Boas, começava por ti. Os mais velhos. Talvez também por isso, sim. Cabo Verde, Etiópia, Myanmar, Tonga. Vamos ter mais periferias e menos Europa neste consistório de cardeais. Portanto, Francisco começa a mudar um bocadinho o rosto. É evidente que Francisco, com as suas periferias, teria que também tocar no cardinalato. E, curiosamente, nós, portugueses, para além de termos o cardeal que será de Lisboa, temos a nossa língua a falar também na pessoa de um novo cardeal e de um novo sítio, que é Cabo Verde. Cabo Verde recebe pela primeira vez o cardinalato e já lá vão 4 séculos desde que nós por lá andamos e lá deixamos ficar uma diocese que foi, curiosamente, desmembrada do Funchal para ficar no século XVI como diocese na África descoberta pelos ocidentais, por nós portugueses. E Cabo Verde recebe, de facto, e por motivos, eu acho que por motivos muito sérios, tendo em conta o que se passa em Cabo Verde. Cabo Verde precisava deste empurrão do Papa Francisco para poder ter maior visibilidade num cristianismo que pode estar ameaçado concretamente por uma seita do Nazareno, que está a ter uma preponderância muito grande e era necessário que o Vaticano tomasse alguma atitude, não para correr com ninguém, mas para afirmar, e cada um no seu lugar, afirmar a sua fé em Jesus Cristo de modos diferentes. Mas os cabo-verdianos não deveriam perder a oportunidade de continuarem a ser cristãos, católicos, de uma maneira ativa, como têm sido na história. Otávio Carmo, o rosto está a mudar, começam a chegar novas proveniências, novas igrejas, representantes de pontos diferentes no globo, e isto também um tanto ou quanto à custa de outros lugares que habitualmente estavam representados quase de forma sucessória e que começa a não ser assim, não é? Sim, já quase de Veneza. O Vaticano deixou claro já logo no dia em que foi anunciado este consistório de que o Papa Francisco não se sentia vinculado à tradição de fazer cardeais quase automaticamente. A minha questão aqui é que eu não diria só que o rosto está a mudar, ou seja, isso não é, para nos fazermos entender, não é uma operação de cosmética para mudar a cara e deixar tudo na mesma lá por dentro. O Francisco não é cosmética. Exatamente. A mudança é do interior e estes sinais de mudança da cúria, de mudança da atitude do Papa, todos aqueles sinais exteriores que nós vamos conhecendo do Papa Francisco, e estas alterações na Constituição do Colégio Cardinalício, indo fazer o contrário do que fazem as multinacionais, ou seja, colocando no centro do poder quem está longe das decisões, por assim dizer, burocráticas da Cúria Romana, indo chamar pessoas dos extremos do mundo para que ajudem a Igreja a perceber como é que nestes locais deve atuar. Porque eu sinto que muita gente está desiludida com o Papa Francisco por ele não tomar decisões como se fosse o presidente de uma multinacional. Portanto, estou no Vaticano, eu é que vou decidir como é que a pastoral da Igreja Católica há de ser feita em todo o mundo. E a atitude é exatamente ao contrário. A atitude é de quem está no terreno, nos terrenos que estão... Tanto estas periferias são geográficas, mas também são existenciais. São coisas que estão muito, muito longe da nossa realidade católica, ocidental,
como é que estas pessoas vivem e o que é que esperam da Igreja e o que é que nós temos de fazer para responder a essas expectativas. Portanto, é uma renovação que efetivamente tem esta chamada de atenção geográfica, mas é uma renovação interior de atitude do que é que se pretende que a Igreja seja, e é nesse sentido que o Papa chama estes conselheiros, enfim, o cardeal individualmente ou como grupo, funciona acima de tudo como um conselheiro do Papa, não tem propriamente um poder de decisão mais ou menos, não tem mais ou menos funções no seu dia-a-dia por ser cardeal, a não ser esta, que é de facto importante, de acompanhar o Papa no governo da Igreja Universal, mas é uma mudança de fundo do que é que se pretende aqui, efetivamente, que seja a Igreja Católica no século XXI. Manuel Vilas Boas, o Papa referiu que não continuava a tradição, não ficava muito preso a essa tradição de voltar a nomear, a dar sequência aos cardeais ou às dioceses que já tinham cardeal anteriormente. No entanto, Lisboa mantém o seu cardeal, Dom Manuel Clemente também. Porque, entretanto, faleceu o anterior cardeal. O anterior cardeal. Qual é a importância também de nós termos esta representação no Colégio Cardinalício, mas também a importância para cá, para Portugal, de ter um cardeal? Portugal e os poderes públicos gostaram muito que o Dom Manuel Clemente fosse ou vá ser criado cardeal. É uma honra, é um prestígio. São ainda os indicadores pelos quais não anda o Papa Francisco, curiosamente. Reparei que as palavras que o Presidente da República disse para o Patriarcado de Lisboa foi aquelas que o Concílio de Trento determinou há 400 anos, em que se diz que o cardeal deve ser um homem possuído de sã doutrina, de piedade e de prudência. Eu aqui esta prudência, esta virtude, era capaz de a traduzir por uma palavra, porventura, mais explícita no nosso tempo, que é a da sabedoria. Justamente, eu acho que o cardeal Manuel Clemente vai ter a oportunidade. Ele disse que gostaria de estar mais próximo do Papa, vai ser obrigado a deslocar-se mais vezes a Roma, ao centro da cristandade. Ao centro daquela tal cristandade que não será a cristandade, mas que será o sinal positivo de uma igreja que está dispersa, está esbracejando por muitos lados do mundo, mas ele vai ter essa oportunidade, de facto, de estar mais perto. E de aqui, como alguém comentou, de aqui, e junto do poder político, junto dos poderes da economia e das finanças, com certeza, ele vai ter um peso maior. Quando, enfim, estas nossas relações diplomáticas umas, menos diplomáticas outras, quando estas nossas relações se estabelecem e se fazem e se esperam, naturalmente que, a partir de agora, o cardeal Clemente, vai ser assim o seu nome, porque os cardeais são tratados pelo último nome, enquanto os bispos são tratados pelo nome de batismo, Dom Manuel Clemente, é assim a designação. O cardeal Clemente vai ser uma figura, não vai mandar na Igreja Portuguesa como muita gente pensa, que os cardeais, que concretamente o cardeal de Lisboa, é o mandão da Igreja Portuguesa. Não é, ele por acaso... É Presidente da Conferência Episcopal. Neste momento é Presidente da Conferência Episcopal, mas poderá vir a ser outro, com certeza que virá outro Presidente da Conferência Episcopal, mas ele vai ter um lugar respeitado. E o respeito faz bem sempre e a toda a gente. Portanto, vai ter um lugar respeitado, quer pelos seus pares, quer pelos outros bispos das dioceses. Ele é presidente de uma diocese que é importante no conjunto das dioceses portuguesas, pela sua história, por estes 300 anos que tem o cardinalato em Lisboa e o patriarcado em Lisboa. Aliás, o sínodo que o Dom Manuel Clemente criou e está a promover, tem como objetivo, para além de ver e olhar a Igreja de Lisboa por dentro, também ir à história e comemorar esses 300 anos
em 2016. Otávio, é sempre uma distinção e um reforço, digamos, de reconhecimento, de autoridade para Dom Manuel Clemente. No entanto, o Papa, quando nomeia os cardeais, manda uma cartinha, uma nota, e no caso também destes que agora o foram, lembrando-os sempre que isto não é uma distinção, não é um louvor, não é um engrandecimento, é mais um serviço. Papa Francisco já o fez no primeiro consistório, este é o segundo, e não se esquece de sublinhar esta dimensão. Já começamos a ter tempo para conhecer bem o Papa Francisco. Evidentemente que aquilo que ele disse no primeiro consistório, de recordar os cardeais que não estão a entrar numa corte, estão a ser chamados para colaborar mais de perto com a Igreja de Roma, que é o tal símbolo, enfim, visível de uma Igreja que é universal, e evidentemente se aplica a todos os cardeais. Eu queria insistir numa ideia que talvez nós vivemos tanto o nosso ser português que nos vamos esquecendo. Em primeiro lugar, Portugal é uma periferia da Europa. Ou seja, quando falamos que o Papa vai criar uma série de cardeais das periferias do mundo, convém lembrar que nós também estamos nesse lote. Depois, historicamente... Periferia não, só geográfica. Pois, o resto as pessoas infelizmente sentem mais no seu dia-a-dia. Mas, simbolicamente, o Patriarcado de Lisboa representa uma igreja que foi capaz de, a partir, enfim, para lá daquilo que seria expectável das suas forças, de ir a todo o mundo anunciar o Evangelho. E, portanto, levar a mensagem católica pela primeira vez a muitos locais dos 5 continentes. E esse simbolismo é muito importante, do meu ponto de vista, para aquilo que é o pontificado do Papa Francisco. Ou seja, o poder das periferias como fator de crescimento para a Igreja Católica, historicamente está representado por Portugal e pelo Patriarcado de Lisboa, de onde partiam os barcos com os missionários. Portanto, eu penso que não podemos esquecer isso. Obviamente, para além do reconhecimento pessoal, existe enfim, uma sequência histórica para o Cardinalato em Lisboa que tem muito a ver com isto. Não tem a ver apenas com jogos políticos, com jogos de poder. Tem a ver com aquilo que Portugal fez e continua a fazer pela expansão do cristianismo no mundo. E para um Papa que tem insistido muito na inversão do jogo e na prioridade ao que é periférico e ao que é esquecido pelo poder central, parece-me que Lisboa continua a ser um símbolo muito importante. E daí que não se possa perceber que o cardinalato seja uma promoção para o topo de uma determinada escada hierárquica, porque a maneira como o Papa Francisco concebe o poder não é uma maneira centralizada. Há um livro do então Cardeal Bergoglio que tem esse título, porque é exemplar. O verdadeiro poder é o serviço. Portanto, é um serviço suplementar a que estas pessoas são chamadas e que, obviamente, implica uma grande responsabilidade que tem de ser exercida no seu dia-a-dia também. Manuel, estamos a falar daqueles que vão eleger o próximo pontífice, o próximo Papa. A Europa ainda continua a ter um peso, isto olhando já num registro mais democrático, não é, de eleição. A Europa ainda continua a ser um continente com um peso maior. No entanto, as coisas estão a mudar. Esta chegada de cardeais vindos das tais periferias de Cabo Verde, de lugares onde nunca tiveram um cardeal, pode, de alguma forma, conferir, digamos, mais genuinidade, dificultar mais as alianças de poder e conferir, ao fim e ao cabo, à eleição do Papa uma maior presença de Espírito Santo, digamos assim. Se é que ele às vezes tem lugar em alguns lugares. Mas a verdade é que o Papa foi buscar gente diferente, com rostos diferentes, com caras, com experiências, e onde a Igreja passa, não às vezes com aquela pompa e circunstância que tem noutros sítios. Curiosamente, o Papa, ele não tem bom viver. A Cúria não será, para alguns comentadores, um lugar bem frequentado, mas a verdade é que ele, desta vez, apenas coloca um homem da Cúria entre os cardeais, o que significa que há ali algum afastamento estratégico para não pegar por esse grupo de pessoas e de dar oportunidade, então, a quem está muito mais longe, concretamente. E eu estou-me a recordar, há 2 nomes que me surpreenderam quando da notícia,
que foi o Haiti. O Haiti ganha o cardinalato por causa do terremoto, ou seja, por causa da desgraça, por causa da miséria que se passou por dentro desse país e que se está a passar, infelizmente, porque não se resolveram os problemas sociais, mas é preciso que o Haiti tenha também uma presença no centro, no epicentro das decisões, e que os outros cardeais, os outros bispos, os outros responsáveis da Igreja Católica possam ter olhares diferentes, mais solidários, mais cristãos para com o Haiti. Moçambique, curiosamente, se ser cardeal neste momento para o Papa não é uma distinção, nem é uma medalha de bons serviços. A verdade é que, por exemplo, o padre José Langa, que aliás é bispo, foi bispo de Xai-Xai, no sul de Moçambique, o Dom José Langa vai ser cardeal pelo excelente serviço que ele prestou à Igreja Católica a quando da Revolução Moçambicana, a quando da difícil e complexa e dolorosa Revolução Moçambicana. E ele leva para casa, leva essa distinção. Claro que está com 87 anos, já não vai eleger ninguém. Esse grupo com mais aliás, 80 tem mais esse perfil de distinção de percurso. Exatamente, foram 5 que o Papa fez questão de escolher, tendo os outros que vão fazer número para o tal hipotético, porque poderá ser mais cedo ou mais tarde, conforme o conclave se reunir, ou por morte ou por demissão do Papa. Já começamos a estar habituados a essas novas formas de poder dentro da Igreja e por isso o cardinalato vai ter mais 5 do que o normal, vai ter 125 cardeais, e para que, enfim, nestes entrementos vão cair 4 cardeais na nomeação já durante este ano, porque vão fazer 80 anos e sabe-se que a partir dos 80 anos os cardeais ficam desativados de qualquer nomeação do Papa, mesmo de trabalhos que tenham na Cúria Romana. A verdade é que eles ficam, de certo modo, distanciados desses serviços. E a chegada, o cuidado que o Papa teve em não esquecer aqueles que trabalham de maneira intensa, que trabalharam no escondimento, que trabalharam com grande coragem, tantas vezes. Ele não esqueceu esse ato de ternura do chefe que tem para com os seus mais esforçados trabalhadores, homens de serviço da Igreja pelo mundo, pelos vários cantos do mundo. Neste reconhecimento deste grupo de 5 com mais de 80 anos, há aqui 2 nomes, o Luigi De Magistris. Ele pronunciou-se na altura não muito favorável à beatificação de Monsenhor José Escrivá de Balaguer, também contra aquelas liturgias exuberantes de Piero Marini no pontificado de Wojtyla, com as danças. Ele é agora nomeado cardeal. Há também o cardeal Josef Robert, que na altura não foi muito favorável à escolha de Bento XVI para a substituição do cardeal Danils de Bruxelas. Há aqui alguma leitura a retirar destes nomes? Eu penso, quer dizer, a ideia que fica sempre é que, no caso, insisto, no caso dos cardeais que são nomeados com mais de 80 anos, fica sempre o reconhecimento pelo seu serviço no conjunto da sua vida à Igreja Católica. Isso não, mesmo no processo de beatificação, não representa a validação de todas as posições que a pessoa tomou ao longo da vida. Isso parece-me evidente. Nesse caso não se podia beatificar nem canonizar ninguém. Ou a célebre frase, se andarmos à procura de uma igreja só para pessoas perfeitas, elas vão ficar todas vazias. Aí a questão... Estão-se a encher de vazios. Aí a questão, mais do que pegar nesses detalhes, parece-me que é interessante, mais interessante esta perspectiva de perceber que há uma atenção do Papa, no caso do Papa Francisco, por pessoas que efetivamente, já caminhando para o fim da vida, fizeram um percurso de dedicação absoluta. E no caso do bispo moçambicano, de Xai-Xai, é muito interessante, porque para além de ter passado por uma fase delicadíssima
de guerra civil e do processo de independência em que a Igreja Católica teve de lutar muito para continuar a sobreviver, foi também vamos chamar assim, um apóstolo do Concílio Vaticano II, porque traduziu para as línguas locais os documentos do Concílio. E esse é um trabalho de uma envergadura notável. Eu penso que tem muito a ver com isso, este reconhecimento. E também para mostrar que a Igreja não se esquece dos seus. Ou seja, o Colégio Cardinalício continua a ter lugar, mesmo para quem, já passados os 80 anos, não escolhendo o Papa, continua a poder ser ouvido, a trazer esta experiência de vida e de reflexão para uma Igreja que neste momento tem de facto muito para debater e muito para decidir. Há curiosamente um homem que é agora trazido para o Cardinalato que se chama Bispo de Agrigento. Sim. É o Bispo de Lampedusa. É mais um sinal. O Papa não foi por acaso que levou uma cruz de pau feita com os barcos daquela zona. Não foi por acaso que ele pegou num avião, foi a correr lá abaixo, a Lampedusa, e deixou ficar um dos discursos mais dramáticos da sua existência, quer como Bispo, quer como Papa. E por isso, trazer o Bispo de Agrigento para dentro do Cardinalato de facto, é uma distinção pelo serviço e pela atenção aos outros. E de modo especial aos mais pobres. E outra periferia também. E outra periferia absolutamente dramática que a Europa continua a recusar não atender, infelizmente. Uma opção preferencial pelos mais fragilizados, muito patente neste pontificado e também nas escolhas do Papa Francisco. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui no programa Eclésia, partilhado connosco também a forma de percebermos o porquê destes nomes agora a receberem, serem cardeais da Igreja Católica. Francisco e a liderança da Igreja Católica, um Papa cujas escolhas e intenções se revelam também no consistório que dentro de dias irá dotar a Igreja com 15 novos cardeais. Foi o programa Eclésia, cuja edição rádio, recordo, pode acompanhar mais logo pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.